Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Vergutes, para quem não me conhece, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem legal que é quando as crianças não dormem, principalmente aquelas crianças que vão para o quarto dos pais. Vamos falar sobre isso essa noite, mas antes de começar, eu queria te convidar para curtir, compartilhar e salvar esse conteúdo. E se você está me assistindo aí do YouTube, se puder começar a seguir, isso me ajuda muito para que YouTube, Facebook, Instagram saibam que esse conteúdo é relevante para pessoas e possa chegar aí nos pais, nos educadores e principalmente nos terapeutas que gostam e amam trabalhar com as crianças da nova era. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de live e hoje a gente vai falar então sobre as crianças que não dormem. Se você tem um filho que não dorme à noite, ou conhece alguma criança que não consegue dormir à noite, essa live é para você entender o que acontece com os teus filhos. Sabe aquela criança que vai pro quarto dos pais, que não consegue dormir, que tem pesadelo à noite, que vê coisas no quarto, que dorme, mas daqui a pouco no meio da madrugada tá lá no quarto do pai e da mãe. E aí o que acontece? O pai e a mãe não tem mais vida pessoal. Namorar então, missão impossível. E aí a gente tem que entender que algo está acontecendo ali. Ai, tem gente que diz assim, é manha. Colocar uma luzinha vai resolver. E nada resolve. E aí os pais não entendem qual que é o processo que está acontecendo com essa criança. Mas vamos explicar o que está acontecendo? Então vamos lá. A minha experiência que eu trago dentro do Regressão em Criança, dentro do atendimento com as crianças, é que quando você vai conversar com os pais, eles vêm contando o que está acontecendo e a gente vai investigando e às vezes até através da regressão terapêutica nas crianças ou nos pais à distância para a criança, vem o entendimento do que está acontecendo. O que pode estar acontecendo ali? Muitas das crianças falam que vêm bichos feios, que vêm seres escuros, né? E aí não conseguem dormir. E aí os pais pensam que talvez seja algum programa de televisão que aquela criança está assistindo. E quando a gente vai ver, não é nada disso, mas sim a criança tem muita mediunidade. Lembra daquelas minhas falas quando eu falo que o chakra coronário das crianças fecharia, que é a ligação com o plano espiritual, o chakra da coroa? A gente tem vários chakras, né? E aí a gente tem o chakra da coroa, que é a ligação com o plano espiritual. E essa ligação com o plano espiritual faz com que essa ligação com o plano espiritual não se corte mais. E essa abertura muito grande com a mediunidade faz com que eles enxerguem, mas eles não enxergam com esse olho, nem aqui. É aqui, com o chakra, na verdade, com o terceiro olho. E quando a criança tem a mediunidade e enxerga, ela está enxergando como se fosse real. Agora tu imagina, você vê dentro do teu quarto um ser às vezes escuro ou um ser feio, que normalmente é um obsessor ou um espírito que está perdido, ou pode ser até um espírito que não seja ruim, mas que está ali dentro do quarto daquela criança naquela noite. Como é que a criança vai dormir? Não dorme. Se você visse você ia dormir, nem você como adulto ia dormir. Então, essa ida até o quarto dos pais é isso. Mas isso significa o quê? Só que o chakra da criança está aberto, que ela é mediúnica? Não. Talvez tenha um desequilíbrio energético dentro da casa. E aí é importante que se faça talvez um evangelho no lar, se você for espírita, se você for católico, uma oração, colocar flores tipo rosas traz anjos. Já aproveita você que é o marido, traz uma rosa para a esposa e daí já tem rosas em casa, e aí se une o útil ao agradável, porque isso chama os anjos para dentro da casa. Também tem que dar uma olhada se dentro do quarto, o quarto é um quarto que fica tem muita luminosidade ou se alguém da família também não anda pensando coisas boas, e aí a criança com mais sensibilidade vê tudo isso. Mas o evangelho no lar ainda é o que ajuda mais as famílias. Então, você não precisa virar espírita se você não quiser, mas por um tempo você vai ter que fazer
para que encaminhe, para que harmonize a tua família, para que as coisas se ajeitem aí. Porque às vezes tem um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio da família. A gente sempre tem que entender que ali está uma família que é uma união de espíritos por laços de amor ou laços kármicos. Que laços você tem com a família? Hoje uma pessoa me questionava uma situação de relacionamento familiar. É que dentro da família são espíritos, e os espíritos, eles vêm por esses laços de amor ou laços kármicos. Por isso que muitas vezes a gente tem mais facilidade de relacionamento com um determinado pessoa da família, outra não, com um determinado filho e outro não. A gente está ali realmente para se resolver, para se resgatar, para se harmonizar. E a regressão terapêutica, quando feita, principalmente nos pais para a criança, há um entendimento de porquê e para que os espíritos estão ali. Às vezes, o problema não é a criança, não é a questão da criança estar vendo o espírito que é o problema, mas é um problema muito maior. Eu lembro de uma mãe que veio por causa de uma criança, mas o pai bebia muito dentro do lar. E aí aconteceu uma desarmonia tão grande, mas tão grande, que assim que nós começamos a fazer as regressões, se manifestou algumas coisas dentro da casa. E aí ela começou a fazer evangelho no lar e aí as coisas se harmonizaram. Então vê a importância que tem da harmonia, da harmonização com o evangelho no lar, com uma oração, para que as coisas vão para o lugar. E uma criança mediúnica, ela nunca vai deixar de ser mediúnica, só que as coisas podem se acalmar. Se as coisas não estão calmas dentro da tua casa, se há desarmonia dentro da tua casa, a gente faz uma abertura para que venham coisas ruins também. E a gente também tem que entender que quando nasce uma criança, às vezes o bebezinho não está lá deitado no berço olhando para cima e tu diz, meu Deus, o que está vendo? Esse bebezinho, ele está vendo o quê? Espíritos. E uma criança, quando reencarna, às vezes reencarna com ela, vem com ela nessa reencarnação, espíritos ao redor dela, que a gente não vê com o olho daqui, mas com o olho daqui, né? Para quem é médium. E esses espíritos estão ali e às vezes estão incomodando esse espírito menor, porque talvez esse espírito seja criança hoje, mas lá no passado ele participou de uma guerra, ele matou, ele fez coisas erradas, e quando ele reencarna, esses espíritos também estão ao redor dele. Então a gente tem que entender que sempre que um espírito tem, que a gente tem um desafeto, ali ao redor tem espíritos que vão te incomodar, vão estar ao teu redor, até que isso seja harmonizado. Então, o que eu sugiro para os pais, além do trabalho que a gente faz dentro da sala de atendimento, dentro do regressão em criança, dentro do consultório, da sala de atendimento, eu não gosto de chamar de consultório, nós não somos médicos, né? Mas da sala de atendimento, da terapia, a gente também pode orientar aos pais para que encaminhe essa criança a um centro espírita ou espiritualista. Por que eu falo centro espírita ou espiritualista? Porque existem os centros de Umbanda que também são ótimos, maravilhosos, trabalham com desobsessão e trabalham com muitas coisas também a ver com a mediunidade, fechamento do chakra coronário, para harmonizar, para que a criança possa esperar até a fase adulta para assumir a sua mediunidade, né? E porque quando a gente vem mediúnico tem um propósito, né? Então a criança está vendo coisas é porque ela tem essa abertura, ela tem esse entendimento. O que não dá para continuar? A criança em dormir no quarto dos pais, porque senão o pai e a mãe não vão mais namorar, não vão mais ter vida, né? E também a criança não se sente bem assim. Então, começar o evangelho no lar familiar, harmonizar, orações, tudo isso vai fazendo com que uma desobsessão, um atendimento espiritual no centro espírita espiritualista. Juliana, não estão funcionando centros espíritas agora. Pois é, tem esse problema. Mas alguns estão, e alguns estão trabalhando também à distância. Ontem uma pessoa disse que tem alguns, até de apometria. A apometria, ela casa muito com o trabalho que a gente faz. Por quê? Porque ela mostra passado também, de uma outra forma, mas ela trabalha também. Mesa radiônica também ajuda, que alguns terapeutas trabalham. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar junto com o trabalho de regressão. Então, a terapia de regressão, ela trabalha algumas questões, mas depois dessas questões trabalhadas, a gente tem que tentar harmonizar também com a parte espiritual conjuntamente. Afinal, nós estamos trabalhando algo espiritual quando trabalhamos com a regressão em crianças, né? Quando a gente
está trabalhando com a regressão em criança, a gente está trabalhando o passado dessa vida e a gente está trabalhando coisas espirituais. Afinal, o que a gente é? Um espírito. O que a gente é? Uma alma, um espírito. Só que nós estamos num corpo humano. E as outras almas, os outros espíritos são espíritos também, só que não estão mais no corpo físico. E por que eles chegam perto? Por causa da frequência vibratória. Se você está com a tua casa harmonizada, se está tudo bem na tua casa, a criança pode até ter mediunidade, mas não vai ver esses espíritos, porque está tudo tranquilo ali. Então a gente tem que entender que sempre que a gente tem um problema dentro de uma casa com uma criança, ou que ela fica doente, ou que não consegue dormir, ou que qualquer uma dessas questões, tem uma desarmonia. Então vamos pensar que desarmonia que está acontecendo é o casal, é a família, é a falta de diálogo, é a falta de amor, está acontecendo muitas brigas. Nós somos energia. E a gente tem que entender que as crianças, com toda essa sensibilidade que têm, elas percebem o que está acontecendo dentro de uma casa, dentro de um lar. E se elas são abertas, elas sentem tudo, sentem tudo. Então imagina com uma criança como é difícil sentir tudo o que está acontecendo e quanto nós somos corresponsáveis por aquilo que está acontecendo para o nosso filho e nossa filha, quando a gente nega que a gente está bebendo demais dentro de uma casa, quando a gente nega que a gente não está procurando a espiritualidade, quando a gente é médium e a gente não procura e respinga lá no filho, né? Porque alguém vai ter que começar a puxar toda essa gente para dentro do centro espírita, né? Para se harmonizar. Mas a gente não quer frequentar um centro espírita, então procure outras coisas, como o reiki, como vocês fazer o evangelho no lar. Ah, Juliana, nós não somos espíritas, então faz uma oração, vai rezar o terço, o rosário, terço, né? Mas alguma coisa você tem que fazer. Agora, negar que nada está acontecendo na tua casa, negar que tá tudo bem ele não dormir, ir pro quarto dos pais, e os pais muitas vezes, o pai ter que sair do quarto para a mãe dormir com o filho, ou para o pai dormir com o filho, e aí desarmonia total da família, isso não é legal. Não é legal para o casal, não é legal para a criança, não pensa que é legal, não é legal. E muitas vezes não é questão de birra, não é questão de você colocar uma luzinha, não é questão de nada disso. Mas também tem uma coisa que eu usei a vida toda com as minhas filhas, principalmente quando elas são pequenas. Agora elas não querem mais, né, gente? Não faço mais. Mas uma tem 21 e a outra vai fazer 18 agora, essa semana que vem. Então elas não querem mais, mas eu abençoava elas. Eu fazia o sinal da cruz assim na testa e abençoava elas. Nossa Senhora te abençoe, não, Deus te proteja, Nossa Senhora Aparecida te proteja, Deus te abençoe, Nossa Senhora Aparecida te proteja. Ah, lembrei! Deus te abençoe, Nossa Senhora Aparecida te proteja. Eu usava isso com elas e realmente funcionava, quer dizer, eu abençoava elas antes de dormir. Então abençoe teu filho antes de dormir, sabe? Faça uma oração com ele ou com ela antes de dormir. Isso ajuda muito. Trazer espiritualidade para dentro da tua casa ajuda muito a harmonizar para que teu filho possa então ter uma noite de sono tranquila. E aí a harmonização daquela família, e aí a melhora daquela família. Então a gente tem que entender que nós somos espíritos, as crianças também são espíritos. E elas estão ali para se harmonizar, para melhorar. E a gente só melhora, a gente só vem numa família porque a gente escolheu essa família. Então a gente sabia a família que ia parar. E essas crianças sabem, mas aí elas são tão sensíveis, tão assim, são abertas, que elas sentem tudo. Então uma criança, ela vem para ajudar, ela vem para harmonizar, ela vem muitas vezes para que tire o desequilíbrio. Então todo aquele problema da criança é para que a família às vezes busque a espiritualidade, para que a família melhore. Não é para dar mais um problema naquela família, não. É para que talvez a família inteira se harmonize. Então, às vezes, respinga lá na criança, mas o problema é o pai, ou o problema é a mãe, ou o problema é uma outra criança que está ali, e aquela criança que tem a mediunidade vira a ponte. E aí começa a enxergar tudo que está dentro da casa, os espíritos e tal. Tem outras situações também. Eu vou contar uma história, não vou falar nomes, né? Mas vou contar uma história de uma menina que ela passava muito mal, que ela tinha pesadelos, que ela via coisas dentro do apartamento. E quando foi feita a regressão, não era coisa de vidas passadas, mas era um espírito. Acho que eu já contei essa história, mas vamos lá de novo, porque alguém não viu, né?
e talvez vá dar uma luz no sentido do que você está passando agora ou que outra pessoa está passando, e você pode depois mostrar esse vídeo para ela e ajudar. Então essa menina, ela não lembro se ela não conseguia dormir ou ela via espíritos, eu sei que estava incomodando muito ela. E quando a gente fez a regressão, na regressão o mentor mostrou, o mentor da criança, né, que era um espírito que era dono do terreno onde foi construído o apartamento onde eles moravam, e como consequência, essa criança, ela via esse espírito que ainda estava ali se achando dono do prédio e incomodando todo mundo. Então, o que foi que aconteceu a partir dali? A criança, junto com a mãe, foram para um centro espiritualista. Esse ser que incomodava foi encaminhado e a partir dali houve uma harmonização na família novamente, porque a família toda estava brigando. Então, às vezes está acontecendo uma desarmonia familiar, algo assim, e quando tu vai ver, através da regressão, vem a resposta sim, como veio para essa menina, e muito mais que isso, às vezes vem um entendimento de o que está acontecendo, e aí tem que se procurar no centro espírita ou espiritualista para encaminhamento. Nem sempre o terapeuta tem essa capacidade, mas quando ele tem e aparece, os terapeutas, pelo menos os que eu formo no Regressão em Criança, estão prontos sim para fazer esse encaminhamento. Normalmente são médiums de centro espírita ou espiritualista e estão prontos para fazer o encaminhamento do espírito. Agora uma semana não é uma coisa incomum, entende? Não é sempre que acontece. Mas quando acontece, a gente faz o nosso trabalho completo, né? Esses tempos atrás apareceu uma pessoa que veio fazer adulta já, que veio fazer 2 regressões, que eu trabalho com regressão em criança e trabalho com regressão adulta, né? E apareceu 2 vezes na regressão dela espíritos que foram encaminhados, que eram pessoas que precisavam se desvincular a ela, precisavam de perdão, entende? Precisavam de encaminhamento. Então, como é importante o trabalho que a gente faz também para um entendimento maior que nós somos seres espirituais, que a gente tem desafetos de outras vidas, que às vezes eles estão perto, que são espíritos que estão ali, que tem que ser encaminhado. E conforme a casa que a gente mora, também tem esses seres. Qualquer lugar que você estivesse, se você pudesse enxergar, você ia ver gente andando. Eu lembro de uma situação que logo que eu vim morar em Porto Alegre, logo que eu era casada na época, né, e eu fui morar num prédio muito antigo. O apartamento era legal porque era grande, mas era antigo. E o que aconteceu? Um dia eu fui entrar no apartamento e quando eu abri a porta dava um corredor e de um quarto para o outro eu vi um homem de preto passando. E eu me assustei com aquilo e chamei a funcionária da minha vizinha para entrar comigo, que eu estava com medo de entrar. Quando eu entrei, ela olhou e disse, Juliana, não tem ninguém. Daí ela olhou e disse assim, e tu ainda não entendeu que nós moramos num prédio antigo e que tá cheio de espíritos aqui? E realmente tinha, gente. Aquele prédio era premiado, sabe? Mas isso acontece para quem tem mediunidade, para quem tem essa visão. É com essa visão que tu vê, não com essa, né? Com o terceiro olho. E a gente enxerga, às vezes, os espíritos. E imagina, então, se para ti é difícil, para mim que tem todo esse entendimento, naquele dia eu não me dei conta que podia ser um espírito, imagina para uma criança. Então a gente tem que ajudar eles, né? Tem alguns florais também que a gente dá dentro do trabalho que a gente faz com regressão em criança, a gente entra com florais também, às vezes, para fazer uma harmonização, um fechamento, um equilíbrio. E também a gente pode entrar com a regressão, os florais, reiki, dá para entrar com várias coisas para ajudar. E normalmente dentro da sala de atendimento eu ensino os pais a fazer o evangelho no lar. Então ensino, oriento, né, para que façam, para que daí comece a haver uma harmonia assim. E aí tudo se equilibra, tudo vai pro lugar. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que isso possa ter te ajudado muito, 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 muito. A gente tá aqui como espíritos, não como... A gente não é esse corpo, né? A gente é muito mais que isso. Então, a gente já viveu várias e várias encarnações. Daí tu vai dizer, mas é uma criança que tá vendo espíritos. Sim, mas ele é um espírito também que tá vendo espíritos. E aquele espírito já vivenciou várias coisas. Então, é uma criança. Mas é uma criança que já viveu por guerras, que já fez coisas certas, que já fez coisas erradas e que está aqui reencarnado de novo.
Então, assim que reencarna, é como se aqueles espíritos que às vezes têm o desafeto dizem assim, olha, ele tá lá, vamos incomodar ele. E aí começa todo esse processo. Então, tem que haver um olhar para isso, tem que haver uma busca também da espiritualidade naquele momento que começam essas coisas, para que a família se harmonize. O que vai acontecer com isso? A criança vai dormir. Lembrando também que nós estamos numa época que a gente está usando muito celular, muita tela, muita TV, muito computador, principalmente as crianças que jogam. E isso é legal até um certo ponto, mas eu sempre proponho uma coisa para os pais. Se você não joga, baixa um joguinho aí que teu filho joga por uma semana o jogo e joga antes de dormir, como eles fazem, que normalmente eles fazem isso. E vai dormir depois. Eu aposto para ti que tu não vai dormir e eu aposto contigo que você vai ficar vendo o jogo. E isso é o que acontece com eles. Então, a gente tem que ver que também tem muitas crianças que não dormem de noite, que não têm um sono tranquilo, um sono reparador, porque eles ficam muito na frente das telas. E às vezes o Wi-Fi também prejudica. Para quem puder desligar seu Wi-Fi, maravilhoso para poder dormir e viver em paz. Mas para quem não puder, então pelo menos que tenha o costume de desligar os seus celulares e principalmente que a gente possa exigir que os filhos, pelo menos uma hora antes ou até mais, não usem mais o celular para jogos. E se você não está acreditando, tenta fazer aí, porque eu faço as coisas na prática para sentir em mim e é horrível. Eu, uma época, usava alguns joguinhos para ver o que acontecia e parecia que eu fechava meus olhos e o joguinho continuava ali, sabe? O barulho, o jogo, e eu acho que é o que acontece muito com as crianças. Então a gente está tendo muitas desordens, assim, em termos também de aprendizado e várias coisas que no fim não é o que as pessoas pensam que é, mas é a consequência da maneira com que nós estamos vivenciando com as novas tecnologias de uma forma não saudável, né? E isso está nos trazendo vários problemas que vão ser problemas maiores no futuro para as crianças e também para várias questões aí de saúde, né? Saúde física e emocional. Gente, é isso que eu tenho para passar para vocês, para trazer para vocês. Espero que esse conteúdo venha ajudar cada um aí que tem crianças que pulam para a cama de vocês de noite. Espero que vocês usem essa experiência que eu tenho da forma. Eu estou aqui disponível sempre para responder as perguntas de vocês, caso você tenha alguma dúvida ou tenha algum filho aí, alguma criança que não consegue dormir de noite, que está com algum problema. Entre em contato comigo, me chame em privado, estou sempre à disposição de vocês para responder com muita alegria. Também tem os links na bio ali do meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima live, até o nosso próximo encontro.